meu amigo estudante, minha amiga estudante, meu querido guerreiro, minha querida guerreira do SAT, você que está se preparando para a primeira fase da prova do OAB, eu sou o professor Ronaldo Rolim e hoje nós vamos resolver todas as questões sobre direitos políticos que já caíram na prova do OAB desde que a FGV começou lá de 2010.3 até o último exame, o 31º exame de ordem. Então vamos lá, vamos trabalhar tudo sobre a questão dos direitos políticos, artigo 14, 15, 16, a parte dos partidos políticos também no artigo 17 da Constituição Federal. Vamos lá que tem muita coisa interessante. Então põe aí na tela, direitos políticos, comigo, professor Ronaldo Rolim. Então nós vamos para a nossa primeira questão, que foi do último exame, do 31º exame de ordem. José Maria, no ano de 2016, foi eleito para exercer o seu primeiro mandato como prefeito da cidade Delta, situada no estado Alfa. Nesse mesmo ano, a filha mais jovem de José Maria, Janaína, de 22 anos, elegeu-se vereadora e já se organiza para um segundo mandato também como vereadora. Rosária, de 26 anos, a outra filha de José Maria, animada com o sucesso da irmã mais nova e com a popularidade do pai, que pretende concorrer à reeleição, faz planos para ingressar na política, disputando uma das cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado Alfa. Diante desse quadro, a família contrata um advogado para orientá-la. Após analisar a situação, seguindo o sistema jurídico constitucional brasileiro, o advogado afirma que aqui a questão ela vai tratar sobre a inelegibilidade reflexa por parentesco, que está lá no artigo 14, parágrafo 7º. Esse talvez seja um dos parágrafos mais cobrados pelo OAB nas provas do exame de ordem. O seguinte, ele é prefeito, José Maria, a filha dele foi eleita vereadora junto com ele. Se ele for candidato à reeleição no próximo pleito eleitoral, a filha dele, a Janaína, de 22 anos, que já é vereadora, ela poderá ser candidata à reeleição sem nenhum problema. Não existe aqui a inelegibilidade dela. Por quê? Porque ela já ocupa um cargo eletivo. A Rosária, que não ocupa cargo eletivo nenhum, ela deseja se candidatar a uma cadeira da Assembleia Legislativa, ou seja, ela quer ser deputada estadual. Lembramos aqui que o parágrafo 7º ele fala da inelegibilidade por parentesco dentro do território de circunscrição do titular do mandato. Se o pai dela é prefeito, nada a impede dela se candidatar a deputada estadual. Agora, se a Rosária quisesse ser vereadora pela primeira vez, ela não poderia justamente por causa desta inelegibilidade prevista no parágrafo 7º. Sendo assim, vamos para as nossas questões. Vamos lá? A alternativa A. As filhas não poderão concorrer aos cargos almejados. Opa, poderão sim, acabamos de falar. Primeiro porque a Janaína, de 22 anos, já é vereadora e candidata à reeleição. E a Rosária, ela vai além do território de jurisdição do titular do pai dela, né? De jurisdição do pai dela. Do município, ela quer ser deputada estadual. Então, já estamos falando da abrangência estadual. Letra B. Rosária pode se candidatar ao cargo de deputada estadual. Perfeito. Mas Janaína não poderá se candidatar ao cargo de vereadora. Pode sim, ela já é vereadora. Então, ela pode ser candidata à reeleição. Letra C. As candidaturas de Janaína para reeleição ao cargo de vereadora e de Rosária para o cargo de deputada estadual não encontram obstáculo no fato de José Maria ser prefeito de Delta. Perfeito. Letra C está corretíssima. A letra C está de acordo com o artigo 14, parágrafo 7º. Vamos para a nossa segunda questão. Só o erro da letra D. Janaína pode se candidatar ao cargo de vereadora, mas sua irmã Rosária não poderá se candidatar ao cargo de deputada estadual. Pode sim, já vimos a respeito disso. Segunda questão. Do 26º exame de ordem. Juliano, governador do estado X, casa-se com Mariana, deputada federal eleita pelo estado Y, 2 estados diferentes, a qual já possuía uma filha chamada Letícia, advinda de outro relacionamento pretérito. Na vigência do vínculo conjugal, enquanto Juliano e Mariana estão no exercício de seus mandatos, Letícia manifesta interesse em também ingressar na vida política, candidatando-se ao cargo de deputada estadual, cujas eleições estão marcadas para o mesmo ano em que completa 23 anos de idade. Já sabemos que a idade mínima para deputado estadual é 21 anos. Então, em relação à questão da idade, a Letícia não tem nenhum problema. O problema é o seguinte:
O Juliano é casado com a mãe dela, Mariana. O Juliano é governador do estado X e a Mariana é deputada federal pelo estado Y. Se a Letícia, que é enteada de Juliano, porque é filha de Mariana, quiser se candidatar pelo estado X, ela não poderá. Por quê? Porque ela estará inelegível por parentesco lá, de acordo, mais uma vez, com o artigo 14, parágrafo 7º. Não interessa se o parentesco é por consanguineidade ou por afinidade, já que ela, uma vez enteada de Juliano, ela não pode ser candidata a deputada estadual pelo estado X. Mas se ela for deputada estadual pelo estado Y, pode, não tem nenhum problema, porque a mãe dela é deputada federal pelo estado Y. A mãe dela não é governadora, então ela não entra nesta inelegibilidade. Vamos então para as alternativas. A partir das informações fornecidas e com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. Vamos aqui. Letra A. Letícia preenche a idade mínima para concorrer ao cargo de deputado estadual. Perfeito. Mas não poderá concorrer no estado X por expressa vedação constitucional enquanto durar o mandato de Juliano. Perfeito. Exatamente o que nós falamos. Uma vez que ela é enteada dele, ela é parente por afinidade. Então ela não pode se candidatar no estado X, ou ela poderia ser candidata no estado Y. Então letra A já é a nossa resposta correta. Vamos ver o erro da letra B. Uma vez que Letícia está ligada a Juliano, seu padrasto, por laços de mera afinidade, inexiste vedação constitucional? Claro que não. A vedação constitucional, ela permanece. Letra C. Letícia não poderá concorrer por não ter atingido a idade mínima? Falso. E letra D. Letícia não poderá concorrer nos estados X e Y? Opa, não. No estado X ela não pode. Mas no Y ela poderia sim. Então perceba que apenas a alternativa A, ela é a correta. Vamos para a próxima questão. Numerosos partidos políticos de oposição ao governo federal iniciaram tratativas a fim de se fundirem, criando um novo partido, o Partido Delta. Olha só, fusão de partidos políticos, um novo partido. Almejam com isso criar uma força política de maior relevância no contexto nacional. Preocupados com a repercussão da iniciativa no âmbito das políticas regionais e percebendo que as tratativas políticas estão avançadas, alguns deputados federais buscam argumentos jurídico-constitucionais que impeçam a criação desse novo partido. É claro que os adversários não vão gostar. Em reunião, concluem que, embora o quadro jurídico-constitucional brasileiro não vede a fusão de partidos políticos, estes, como pessoas jurídicas de direito público, somente poderão ser criados mediante lei aprovada no Congresso Nacional. Ao submeter essas conclusões a um competente advogado, este, alicerçado na Constituição da República, afirma que os deputados federais, primeira coisa, antes de irmos para as alternativas, a questão ela fala aqui que os deputados acreditam que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público. Falso. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, são pessoas jurídicas de direito privado. E a sua criação independe de lei, só poderão ser criados mediante lei? Não. Independem de lei. Ora, se é pessoa jurídica de direito privado, basta a vontade dos seus futuros filiados, dos seus futuros associados, desde que preencha os requisitos previstos na lei, que é a lei dos partidos políticos, a lei 9.096 de 95, mas não entraremos nesse mérito. Apenas quero que vocês saibam que, de acordo com o artigo 17 da Constituição, o partido político é pessoa jurídica de direito privado e a sua criação, fusão, incorporação e extinção é livre, desde que respeitado alguns parâmetros constitucionais. Muito bem, sabendo disso, agora sim vamos para as alternativas. Letra A. Os deputados federais estão corretos quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos. Verdade. A fusão entre partidos políticos é de iniciativa dos próprios partidos, não tem nenhum problema. Mas estão equivocados quanto à necessidade de criação de partido por via de lei, já que no Brasil os partidos políticos possuem personalidade jurídica de direito privado. Perfeito! É exatamente o que nós falamos. Olha só, a fusão é livre, está lá no caput do artigo 17. E também fala que, sendo pessoa jurídica de direito privado, não precisa de lei para serem criados. Já imaginou lei criando partido político? Então, letra A está totalmente correta. Mas qual é o erro da letra B? Porque nós, no momento da prova, quando a gente observa a letra A, a gente já fica com aquele pezinho atrás. Nossa, a letra A é a resposta correta logo de cara? Vamos analisar as outras.
Os deputados federais estão equivocados quanto à possibilidade de fusão entre partidos políticos no Brasil. Opa, não, estão equivocados coisa nenhuma, a gente já viu. A fusão é livre. Letra C, estão equivocados, pois a Constituição da República não só proibiu a fusão entre partidos, proibiu coisa nenhuma. E letra D, estão corretos, pois a Constituição da República vai exigir que a criação ou a fusão de partidos políticos se dê pela via legislativa. Opa, não precisa de lei para criar ou fundir partido político entre si, né? A fusão de partidos políticos. Perceba, então, que apenas a letra A é correta. Vamos para a próxima, do 23º exame de ordem, olha só. João, rico comerciante, é eleito vereador do município X pelo Partido Alfa. Contudo, passado 10 dias após sua diplomação, o partido político Pi, adversário de Alfa, ajuiza ação de impugnação de mandato eletivo perante a Justiça Eleitoral, requerendo a anulação da diplomação de João. Opa, ação de impugnação de mandato eletivo. Onde é que nós vamos encontrar isso? Mais uma vez no artigo 14, só que agora nos parágrafos 10 e 11. Parágrafos 10 e 11. A chamada AIME, ação de impugnação de mandato eletivo. Mas vamos lá. Alegou o referido partido político ter havido abuso do poder econômico por parte de João na eleição em que logrou ser eleito, anexando inclusive provas que considerou irrefutáveis. João, sentindo-se injustiçado, já que em momento algum no decorrer da campanha ou mesmo após a divulgação do resultado teve conhecimento desses fatos, busca aconselhamento com o advogado acerca da juridicidade do ajuizamento de tal ação. Com base no caso narrado, assinale a opção que apresenta a orientação dada pelo advogado. Olha só, no parágrafo 10, ele fala que a ação de impugnação de mandato eletivo tem um prazo. O prazo é de até 15 dias após a diplomação. E no caso aqui da questão, falou que o partido político PRI ajuizou a ação 10 dias após a diplomação. Está dentro do prazo constitucional? Está. E o parágrafo 11 do mesmo artigo 14 vai dizer que correrá em segredo de justiça. Só terão acesso aos autos as partes e os seus representantes. Sendo assim, vamos para as alternativas. Letra A. O partido PI não poderia ter ingressado com a ação, pois abuso de poder econômico não configura fundamento que tenha o condão de viabilizar a impugnação de mandato eletivo. Opa, de acordo com o parágrafo 10, poderia sim. Letra A está falsa. Letra B. O partido PI respeitou os requisitos impostos pela Constituição de 88, tanto no que se refere ao fundamento, abuso do poder econômico, perfeito, para o ajuizamento da ação, como também em relação à sua tempestividade. Exatamente, está dentro dos 15 dias. Letra B, portanto, é a resposta correta. Qual o erro da alternativa C? O partido PI, nos termos do que dispõe a Constituição de 88, não poderia ter ingressado com a ação, pois o ocorrido da diplomação está precluso, né? Precluso encontrar-se o direito de impugnar. Não, é até 15 dias após a diplomação. E a alternativa D, o partido PI só poderia impugnar o mandato eletivo que João conquistou pelo voto popular em momento anterior à diplomação? Claro que não. Então, a alternativa B, ela é a nossa resposta correta. Vamos para a próxima. 20º exame de ordem, replicação aqui lá no município de Salvador. Wilson, nascido nos Estados Unidos da América, com 29 anos de idade, é filho de pais brasileiros. Fluente na língua portuguesa, participa com brilho da política partidária regional de um estado da Federação Brasileira, dominada há várias gerações por sua família. Aqui é uma questão que mescla nacionalidade com direitos políticos. Olha só, brasileiro nato, para ser brasileiro nato, nascido no exterior, o pai ou a mãe precisa ser brasileiro. No caso, ambos os pais eram brasileiros. Como é que nós fazemos aqui para saber se ele é brasileiro nato, se nascido no exterior? Um dos pais tem que estar a serviço da República Federativa do Brasil. Não é esse o caso? Então ele tem que ser o quê? Registrado em repartição brasileira competente, embaixada, consulado. Se não for esse o caso, existe uma terceira alternativa para que esta pessoa nascida no exterior, filha de pais brasileiros, venha a ser brasileiro nato. Ele tem que vir a residir no Brasil em qualquer momento da sua vida e optar pela nacionalidade brasileira. Lembrando que essa opção só terá validade, só surtirá efeitos após a maioridade, ou seja, a partir dos 18 anos. Muito bem. Voltando à questão, esta natural inclinação leva seus familiares a incentivá-lo no sentido de concorrer ao cargo de governador do estado nas eleições que serão realizadas dali a 2 anos.
Sobre a possibilidade jurídica de Wilson concorrer ao pleito, mais precisamente no que se refere às questões de nacionalidade e idade, assinale a afirmativa correta. Eu coloquei essa questão aqui em direitos políticos porque ela mescla ambos os assuntos e trata mais de direitos políticos. Então vamos lá. Letra A, Wilson já terá completado na data da eleição a idade exigível para o exercício do cargo pleiteado, mas somente poderá concorrer caso adquira a nacionalidade brasileira. Olha só o que fala a letra A. Para ser governador, qual é a idade mínima? Está lá no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6. 30 anos. Ora, ele tem 29 anos hoje, daqui a 2 anos serão as eleições para governador. Então, 29 mais 2 anos, ele terá 31 anos, sem nenhum problema, ele terá 31 anos. Então, ele terá a idade mínima? Terá. Só que a questão não falou da nacionalidade dele, se ele é naturalizado, se ele é brasileiro nato, não falou disso. E aí a questão na letra A fala o seguinte, ó, mas somente poderá concorrer caso adquira a nacionalidade brasileira. Perfeito. Por quê? Porque estrangeiro no Brasil não tem direitos políticos. O estrangeiro não pode votar, nem ser votado. Então vai depender da questão da nacionalidade dele, mas em relação à idade mínima, ele terá condições. Então, letra A está corretíssima. Olha a letra B. O Wilson poderá concorrer, pois não apenas contemplará o requisito da idade, perfeito, como pelo simples fato de ser filho de brasileiros, possui automaticamente a nacionalidade de brasileiro nato. Opa, automaticamente não. Nós temos que encontrar uma daquelas 3 situações. Lembre-se, juiz solis e juiz sanguinis, ou juiz sanguinis, como alguns gostam de chamar. Tá certo? Aqueles 3 requisitos que eu comentei no início da questão. Letra C, o Wilson não estará apto a concorrer nesta próxima eleição para o cargo apontado, pois, mesmo que adquira a nacionalidade brasileira, não possuirá a idade mínima, possuirá sim, ele já terá 31 anos. E letra D, o Wilson não poderá concorrer, pois, embora a idade não seja um problema, poderá no máximo adquirir o status de brasileiro naturalizado, no máximo não. Então a letra D está falsa, portanto, somente a letra A. Vamos para a próxima. 6ª questão, André, jovem de 25 anos, é vereador pelo município M, do estado E. Portanto, com domicílio eleitoral nesse estado. Perfeito. Suas perspectivas políticas se alteram quando, ao liderar um grande movimento de combate à corrupção, o seu nome ganha notoriedade em âmbito nacional. A partir de então, passa a receber inúmeras propostas para concorrer a diversos cargos eletivos, advindas inclusive de outros estados da federação, a exemplo do estado X. Nessas condições, seduzido pelas propostas, analisa algumas possibilidades. De acordo com a Constituição Federal, assinale a opção que indica o cargo eletivo ao qual André poderá concorrer. Perceba aqui o seguinte, ele tem 25 anos. Mais uma vez, as idades mínimas para os cargos eletivos. É o que nós chamamos do telefone da sua aprovação na OAB. 35, 30, 21, 18. Ele tem 25, então ele não pode concorrer aos cargos de presidente, vice-presidente e de senador, porque são cargos cuja idade mínima é 35 anos. Mais uma vez, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6 da Constituição Federal. 30 anos, governador e vice-governador. E 21 anos, 21 anos ele pode ser prefeito, vice-prefeito e deputado. E juiz de paz também. E deputado, não interessa se deputado federal, estadual ou distrital. E 18 anos, a idade mínima para vereador. Sendo assim, vamos analisar as alternativas. Letra A, ele pode ser deputado estadual pelo estado X. Opa, cuidado. Professor, ele perfaz a idade mínima para deputado estadual. Sim, mas ele não pode ser pelo estado X. Por quê? Porque o domicílio eleitoral dele está no estado E. Então, ele teria que transferir o domicílio eleitoral dele. O professor quer dizer, então, que para ser deputado estadual de um respectivo estado da federação, o meu domicílio eleitoral tem que ser também naquele estado? Perfeito. Exatamente isso. Eu não posso ter o domicílio eleitoral no estado do Rio de Janeiro e concorrer a deputado federal pelo estado do Rio Grande do Sul. Não há sentido nisso, ok? Cuidado com a pegadinha, a letra A está falsa. Letra B, deputado federal pelo estado é perfeito. Ele tem um domicílio eleitoral nesse estado e a idade mínima. Letra B está corretíssima. Letra C, senador, não, porque ele tem 25 anos e a idade mínima é 35. E governador também não, porque ele tem 25 e não 30 anos. Vamos para a próxima. 13º exame de ordem, olha só.
no que concerne às condições de elegibilidade para o cargo de prefeito, acabamos de ver na questão anterior que o cargo de prefeito tem a idade mínima de 21 anos, tá certo? Então, essas condições de elegibilidade para o cargo de prefeito previstas na Constituição de 88, assinale a opção correta. José, ex-prefeito que renunciou ao cargo 120 dias antes da eleição, poderá candidatar-se à reeleição ao cargo de prefeito. Opa, ele é ex-prefeito, renunciou ao cargo 120 dias antes da eleição e ele pode candidatar-se à reeleição? Não, olha só, aqui não tem nenhum sentido isso. Ele é ex-prefeito, renunciou ao cargo, quer ser candidato à eleição. Se ele renunciou ao cargo, ele não é mais prefeito. Então não podemos falar em reeleição. Reeleição é quando o chefe do Poder Executivo, seja presidente, governador ou prefeito, ele deseja concorrer ao mesmo cargo que já ocupa. No caso aqui, o termo reeleição está equivocado e ele renuncia ao cargo 120 dias antes da eleição. Devemos prestar atenção à regra da desincompatibilização, lá no artigo 14, parágrafo 6º. Se ele quisesse candidatar-se a outro cargo, a regra é que ele renunciasse em até 6 meses antes da eleição e não 120 dias. Perceba como a letra A está confusa, ela mistura os prazos, ela tenta lhe confundir com os termos técnicos, está totalmente equivocada. Letra B, João, brasileiro, solteiro, 22 anos, poderá candidatar-se pela primeira vez ao cargo de prefeito sem nenhum problema. Ele tem 22 anos, tem a nacionalidade brasileira, ele pode ser prefeito pela primeira vez? Pode, lembrando que o domicílio eleitoral tem que ser naquele respectivo município. Não sei nem porque colocaram que o João é solteiro, tem nem sentido aqui na questão. Letra B, mais uma vez, a resposta correta. Olha a letra C, Marcos, brasileiro, 35 anos e analfabeto, poderá candidatar-se? Não. Lembre-se, o analfabeto ele pode votar, o voto é facultativo analfabeto, mas ele é inelegível. Está lá no artigo 14, parágrafo 4º, o analfabeto pode votar, mas não pode ser votado. Letra D, Luiz, capitão do Exército com 5 anos de serviço, mas que não pretende nem irá afastar-se das suas atividades militares, poderá candidatar-se ao cargo de prefeito? Não. De acordo com o artigo 14, parágrafo 8º, inciso 1, já que ele conta com menos de 10 anos de serviço, ele deve afastar-se das suas atividades. Então está totalmente equivocada a letra D e a resposta B de bola é a correta. Vamos para a próxima. Apesar da existência de vários partidos políticos por força de questões regionais, conjunturais e do vínculo da fidelidade partidária, é comum a cada ano o surgimento de novas agremiações no cenário nacional. Quanto ao funcionamento dos partidos políticos, à luz das normas constitucionais, assinale a afirmativa correta. E aqui é o famoso artigo 17 da Constituição Federal. Vamos lá, letra A. Eles podem receber recursos financeiros de governo estrangeiro? Não. O inciso 3 desse artigo 17 proíbe. É proibido ele receber recursos de entidades, organismos ou estados estrangeiros ou mesmo de subordinar-se a estes. Cuidado, letra A está falsa. B. Devem prestar as contas partidárias perante Conselho Especial? Não. Devem prestar suas contas perante a Justiça Eleitoral. C. Podem ter caráter regional? Não. Está logo no inciso 1 do artigo 17. O partido político no Brasil deve ter caráter nacional. Não significa que ele deve estar presente em todos os estados, não é isso. Mas significa que ele deve estar representando aqui o interesse da nação e não de certas regiões do país. E letra D, tem acesso gratuito ao rádio e à televisão nos limites legais. Perfeito, é o parágrafo 2º do artigo 17. Realmente, se tiver inscrito registrar seu estatuto no TSE, ele pode ter sim esse acesso gratuito ao rádio e à televisão. Letra D, portanto, é a nossa resposta correta. Perceba aqui que foi a literalidade do texto constitucional. Olhe como é importante a leitura do artigo 17. Vamos em frente. Nona questão do 9º exame de ordem. José da Silva, prefeito do município X, integrante do estado Y, possui familiares que pretendem concorrer a cargos elegíveis nas próximas eleições. Sobre essa situação, assinale a alternativa correta. A essa altura, você já está craque e familiarizado com o artigo 14, parágrafo 7º, que fala o seguinte: parentes, o cônjuge e o parentes, por consanguinidade ou por afinidade, inclusive por adoção, do prefeito, né, parentes até 2º grau desse prefeito, não podem concorrer dentro desse município no qual ele é o chefe do Poder Executivo.
Então, eu tenho os parentes de segundo grau que desejam ser candidatos a vereador nas próximas eleições, não poderão ser, a não ser que já fossem titular do cargo eletivo de vereador e candidato à reeleição. Lembre-se da inelegibilidade por parentesco, muito cobrada. Então, vamos lá. Letra A. José da Silva Júnior, filho de José da Silva, que terá 18 anos completos na época da eleição, poderá se candidatar ao cargo de deputado estadual de Y, do estado Y. Perfeito. Desde que José da Silva tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito? Não. Perceba o seguinte, o filho dele deseja ser deputado estadual, o pai é prefeito. Deputado estadual, a abrangência territorial é diferente. Então, estamos falando do estado, ele pode se candidatar, só que tem um detalhe. Na vida prática, ele não poderá, porque para ser deputado estadual, a idade mínima é de 21 e o filho dele tem 18. Se o filho dele tivesse 21, poderia ser nenhum problema. E o pai dele não precisa se desincompatibilizar. Então, são 2 erros na alternativa A idade mínima para deputado estadual e a desnecessidade de desincompatibilização nesse caso. Letra B. Maria da Silva, esposa de José da Silva, vereadora do município X, só poderá concorrer novamente ao cargo de vereadora se José da Silva se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito. Não, ela já é vereadora. Ela já é vereadora, então ela pode ser candidata à reeleição no mesmo município? Pode, sem nenhum problema, não precisa se desincompatibilizar coisa nenhuma. Lembrando aqui também da súmula vinculante número 18, que fala que o divórcio no curso do mandato não afasta essa inelegibilidade por parentesco. Fique atento à súmula vinculante número 18. Letra C. José da Silva poderá concorrer ao cargo de governador do estado Z, não sendo necessário que renuncie ao mandato até 6 meses antes do pleito. Primeira coisa, ele é o prefeito do município X, do estado Y. Então ele teria que mudar o domicílio eleitoral dele, desse município do estado Y, para o estado Z. E segunda coisa, ele teria que renunciar ao mandato até 6 meses antes do pleito, ou seja, é necessária aqui a desincompatibilização que está no artigo 14, parágrafo 6º. Então são 2 erros, o Estado, que o domicílio eleitoral é diverso, e ele fala que não é necessária a renúncia, é sim necessária. Letra D, Pedro Costa, sobrinho de José da Silva, lembrando que o sobrinho aqui é parente de 3º grau, né, parente colateral de 3º grau, sobrinho de José da Silva poderá concorrer ao cargo de vereador do município X, mesmo que José da Silva não tenha se desincompatibilizado 6 meses antes do pleito. Perfeito. Por quê? Porque a inelegibilidade por parentesco é até os parentes de 2º grau. Sobrinho já é parente de 3º grau. Tá certo? Você tem que saber até um pouquinho de direito civil aqui. Então, letra D, na 9ª questão, é a resposta correta. Interessante essa questão, muito interessante. Vamos para a próxima, 10ª questão. A respeito dos direitos políticos, assinale a alternativa correta. Letra A. O cancelamento de naturalização por decisão do Ministério da Justiça. Opa! Por decisão do Ministério da Justiça? Cancelamento de naturalização é por sentença judicial transitada em julgado. E lembre-se, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Não é por decisão do Ministério da Justiça. Aqui não é nem uma questão de direitos políticos, é uma questão mais de nacionalidade nessa alternativa A. Onde é que está isso, professor? Artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1. E vamos lá, o cancelamento da naturalização é caso de perda de direitos políticos. Realmente, o cancelamento da naturalização é em caso de perda, sem nenhum problema. O problema é aqui, ó, por decisão do Ministério da Justiça. Então, além do artigo 12, parágrafo 4º, inciso 1, você pode encontrar a resposta também no artigo 15, que fala de perda ou suspensão, no inciso 1 desse mesmo artigo 15. Não é por decisão do Ministério da Justiça, e sim por sentença judicial transitada em julgado. Letra B. A condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, é caso de cassação de direitos políticos. Cuidado, cassação de direitos políticos é vedada em qualquer hipótese no Brasil. O caput do artigo 15 veda essa cassação de direitos políticos. Ah, professor, mas eu já ouvi falar em cassação de mandato. Sim, cassação de mandato é possível, desde que assegurado contraditório e ampla defesa. Agora, a cassação de direitos políticos não. O que é isso? É a retirada arbitrária, totalitária, sem direito ao contraditório e ampla defesa de um adversário político. Isso no Brasil não é possível desde a Constituição de 88, ok? Letra C. A improbidade administrativa é caso de suspensão de direitos políticos. Perfeito. Onde é que está isso? No mesmo artigo 15,
Só que agora é o último inciso, o inciso 5. E letra D, a incapacidade civil relativa é caso de perda de direitos políticos? Não. Incapacidade civil relativa à pessoa que tem 16 e 17 anos. Ora, ela pode votar se quiser, o voto é facultativo, o alistamento eleitoral também. Então ela não tem nem perda nem suspensão, coisa nenhuma. O que o inciso 2 do artigo 15 fala é a incapacidade civil absoluta e não é caso de perda, é hipótese de suspensão, porque um dia a pessoa vai completar 16 anos. Então, nessa questão aqui, a alternativa C é a correta. Vamos para a próxima. D. Décima primeira. Décima questão, alternativa C. 11ª. Quarto exame de ordem. Os direitos políticos não podem ser cassados. Perfeito. Podem, no entanto, sofrer perda ou suspensão à luz das normas constitucionais pelo seguinte fundamento. Mais uma vez, ele cobrando aqui o artigo 15. O artigo 15 são apenas 5 incisos. Uma leitura rápida, uma leitura atenta, mais rápida, faz com que você acerte a questão em relação à hipótese de perda ou suspensão dos direitos políticos. Vamos lá. Condenação civil sem trânsito em julgado? Não. O que o artigo 15 fala é condenação penal transitada em julgado. Letra B, incapacidade civil relativa? Não, é incapacidade civil absoluta. C, cancelamento de naturalização por decisão administrativa? Não, acabamos de ver na questão anterior que deve ser por sentença judicial transitada em julgado. Então só nos sobra a letra D, improbidade administrativa. Perceba que é praticamente igual à questão anterior. É apenas uma reformulação de um exame para outro. Daí a importância de nós estudarmos, de nos prepararmos para a prova da OAB, para o exame de ordem, com a resolução de questões. Daí o diferencial do SAT, né, do curso SAT. E 12ª questão, exame de ordem, primeiro feito pela FGV lá em 2010.3, olha só. De acordo com a Constituição da República, são inalistáveis e inelegíveis aqueles que não podem ser eleitos para nenhum cargo e que não podem se alistar como eleitor nem votar. Letra A, somente os analfabetos e os conscritos. Quem são os conscritos? São aqueles que prestam serviço militar obrigatório. O conscrito realmente é inalistável e inelegível, mas o analfabeto não. O analfabeto ele pode se alistar como eleitor e pode votar, mas não pode ser votado. Então, letra A está falso quando coloca o analfabeto. Letra B, mais uma vez colocou o analfabeto no meio da jogada, está falso. Letra C, mais uma vez colocou o analfabeto aqui no meio. Analfabeto não é inalistável, ele pode se alistar e pode votar. Agora, ele é inelegível, isso aí é verdade. E aí nós temos a letra D, somente os estrangeiros e os conscritos, perfeito. O estrangeiro não tem direito político no Brasil, por isso ele não pode se alistar como eleitor, tampouco ele pode votar e ser votado. E os conscritos também. Onde é que eu encontro isso, professor? Está lá no artigo 14, parágrafo 4º, que fala dos inelegíveis. Letra D, portanto, é a resposta correta dessa 12ª questão. E aqui nós vamos encerrar todas as questões já cobradas pela FGV sobre direitos políticos. Bons estudos, um grande abraço e lembre-se, força, foco e fé, vai dar certo.